Não é porque você é merecedor, não é porque eu sou merecedor. Não, porque, amados, em nós como carne, nós não temos nada de bom para Deus. Mas Deus quis nos amar. Deus quis nos amar. E Ele quis pagar um alto preço sem a gente merecer. Entende isso? E se eu quero imprimir Deus nas pessoas, tem que começar com o amor. Não adianta eu querer imprimir Deus nas pessoas dizendo, eu sou tão intelectual. Eu entendo tudo da Bíblia e começa a explicar. Não é assim que você vai imprimir Deus nas pessoas. Às vezes a gente quer chegar perto das pessoas e quer falar muito para mostrar que sabe. Aonde aquela pessoa está só esperando um carinho, uma atenção, um afeto. Está esperando apenas que você ouça ela, um abraço sincero. Às vezes as pessoas estão precisando desses afetos de amor. A gente às vezes quer expressar tanto que temos, que o principal nós não expressamos. Teve horas que Jesus, para libertar pessoas, para restaurar pessoas, ele ficou calado. Aquela mulher que foi apanhada em adultério e trouxeram só ela, não trouxeram o homem também. Acusação injusta. Levaram até Jesus. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério e a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. O que é que o Senhor diz? Foi o que Jesus disse. Não. Amém. Primeiro Jesus ficou calado. E aí pegaram as pedras para jogar na mulher. Aí quando iam jogar as pedras nela, Jesus não falou para a mulher. Para a mulher ele continuou calado. Ele falou para os acusadores. Quem é um acusador sempre vai ter uma palavra de Jesus contra ele. Amém, igreja? Acusar não é brincadeira não, viu? Jesus está olhando. Então Jesus, ele disse, tem pecado não? Para tu estar acusando também? Se você não tem, jogue a pedra. Às vezes a gente esconde os nossos pecados e quer jogar a pedra no pecado dos outros. E às vezes o ato de jogar a pedra é justamente para esconder o nosso. Misericórdia. Como é que eu posso expressar o amor de Deus dessa maneira? Como é que eu posso dizer que eu vivo nesse amor de Deus, que esse amor me constrangeu e me libertou, e eu estou nele, mas eu sou o primeiro a jogar pedra no erro dos outros? A afrontar, a acusar, a querer matar. Misericórdia, Jesus. Jesus disse, não desejo sacrifício, mas misericórdia. Se vocês entendessem o que significa desejo misericórdia, esse é o desejo de Deus. Então, de repente, Jesus estava lá de cabeça baixa. Jesus, hora nenhuma, olhou para aquela mulher para não constrangê-la. Às vezes a gente quer aconselhar, irmão, o que foi que houve? Irmão, porque tu fizesse, pelo amor de Deus, irmão, olha, tu vai ter que pagar. E às vezes o irmão não quer ouvir acusação. Ele não quer ouvir acusação. Ele só quer ouvir, Deus te ama. Isso é o suficiente. Jesus te ama. Jesus te ama. O Jesus te ama saiu da nossa boca. Antigamente a evangelização, mesmo com o folhetinho, né? No tempo que eu me converti, há 20 e poucos anos atrás, era o folhetinho, Jesus te ama. Hoje, às vezes, dá só o folheto. Não fala nada. Hoje a coisa está tão séria, né? A correria, que eu tenho que entregar mais vidas. Às vezes joga o folheto assim, olha, papai. Então, hoje em dia está um negócio sério a tecnologia. Então, a gente não está mais vivendo esse amor e não está mais passando esse amor. A gente, às vezes, não está reconhecendo esse amor.
esse amor que nos libertou, esse amor que morreu por nós, esse amor que está nos tratando a cada dia. A cada dia nós estamos sendo tratados por causa do amor, porque se não fosse o amor, a gente já estava morto, já tinha sido destruído e queimado. Mas esse amor, a cada dia o Senhor age através dele para mudar nossas vidas, para nos transformar, para nos ensinar: filho, não faça mais isso, filho, o caminho não é esse, é esse outro. Então todos os dias Deus nos conduz através do seu amor. E a gente não reconhece esse amor e às vezes não tem a capacidade de estar nele, de viver ele e de transmitir ele. A gente está muito sanguinário. A gente está muito olho por olho, dente por dente. Que não é nem da lei de Deus isso. A gente às vezes tem inveja. Quer se vangloriar das coisas que não foi nem a gente que fez, quer se orgulhar. Às vezes Deus está nos usando, a gente quer aparecer a todo custo. E a era do Instagram hoje, né, é que tá. A pessoa acordou triste, mas o Instagram. Que dia lindo! Cabisbaixo. A falsidade tá um negócio sério por conta das mídias sociais, as redes sociais. Não é? Eu estava olhando uma família aí, eita, vamos tirar foto para postar. Ri todo mundo rindo. Tava todo mundo chateado, com raiva, não sei o que foi que aconteceu. Aí de repente aquela família, eu digo, meu Deus, a família do Instagram é assim, faz de conta. Ninguém vive o amor verdadeiro. Mas a Bíblia, ela quer nos curar. Para a gente deixar um legado poderoso. De que Deus é Pai e é amor. De que Deus ama as pessoas e de que Deus quer restaurar essas pessoas. Mas para isso a gente precisa primeiro estar nesse amor. E o estar nesse amor é que é difícil. Porque para estar no amor, o nosso caráter tem que ser transformado. O nosso caráter não vai ser mais o mesmo, não. Quando a gente está nesse amor, a glória de Deus tem que nos mudar. E permanecer nesse amor é a dificuldade. Então, o amor, ele não maltrata. Amém, igreja? Às vezes nós estamos maltratando. O amor, ele não busca os seus interesses pessoais. Não se ira facilmente e nem guarda rancor. Como temos nos irado fácil, né, amados? Tanto rancor a gente tem guardado no coração. O mínimo que alguém faça contra a gente é o suficiente para a gente se irar. E às vezes a gente fica dias com esse rancor no coração, sendo guiado por isso. Isso é mal, gente, não é de Deus. Isso não é permanecer no amor. Aí o versículo 6 diz: o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Olha só o 7. Quem ama, olha, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Nós não temos suportado, nós não temos sido suportes. Parece que a gente tem andado com o barril já lotado. Qualquer coisa está estourando. O mínimo está sendo suficiente. Eu estava falando hoje com minha esposa algo, uma situação, não vou nem dizer o que é, mas eu disse, gente, a gente tem que ter paciência e ninguém é digno de receber nossas caras feias e nossas iras, não. Às vezes a gente diz, eu não estou bem, por isso que eu estou assim, ignorante. Xi. Aí você nunca está bem. Não é ficar em casa. Gente, é ser transformado em Cristo.
É ser regenerado em Cristo, porque ó, é isso que a gente não entende. O que é permanecer no amor? Permanecer no amor é ter força para permitir o tratamento acontecer. E quando o tratamento vem, dói, machuca. Às vezes Deus vai usar pessoas para lhe desaforar, para lhe afrontar, para dizer coisas que você não gosta de ouvir. Deus vai usar pessoas para ir até você e dizer coisas que você não ouviria nem de seus pais. Isso é tratamento. Se eu quero permanecer no amor de Deus, sabe o que eu vou fazer? Engolir isso e dizer: Jesus, está difícil, mas me dá força. E dizer: Jesus, olha, eu vou procurar amar, mesmo sem suportar, porque tu vai me dar o suporte necessário. Mas a gente faz isso? Muitas vezes não. Mas sabe dizer: eu sou crente, estou indo para a igreja, bota a Bíblia debaixo do braço. Eu ouvi uma vez uma missionária dizendo, aqui em Alagoas, o povo é cheio de frase no carro, né? Mas no trânsito é uma ignorância. Gente, a gente carrega a palavra de Deus. E às vezes a gente não entende isso, a gente carrega Deus. Pela fé ele está no nosso coração. E às vezes a gente não para refletir nisso e a gente não quer saber o ambiente que está. Às vezes quando está chateado, fala mesmo. Às vezes quando está bravo, fala mesmo. Às vezes quando é para ter sabedoria naquele lugar e fala baixo, a gente quer falar alto. A gente quer ser escandaloso. A gente quer mostrar que é mal educado. A gente quer mostrar para os outros que não tem caráter. E tudo isso as pessoas estão nos observando. Aí depois a gente quer falar, Jesus quer te salvar, viu? Olha esse teu pecado, viu? Vai levar para o inferno se tu, olha, se converta. E o teu? E o meu? Não vai não me levar? Será que eu não estou, como uma pregação de terça que eu te trouxe? Será que eu não estou sendo fariseu e escriba? Que nem entro, nem deixo ninguém entrar? Mostro para os outros que conheço a Bíblia, mas não dou exemplo nenhum. Por fora bonito, mas por dentro podre. Gente, nós precisamos ser transformados por esse amor. Eu não estou aqui trazendo uma palavra de acusação contra ninguém. Eu estou dizendo que a gente precisa deixar um legado. E a gente precisa imprimir Deus nas pessoas. E a gente precisa conduzir essas pessoas para Deus. Mas se não tiver amor dentro de mim, o que eu vou levar para os outros é chateação. Então, eu primeiro preciso mudar. Amém? Agora eu vou voltar um pouquinho para os pais. Então, como eu estava falando da criação dos filhos. Às vezes a mãe, o costume, muitas vezes, é que a mãe, ela tem que fazer tudo. A mãe tem que dar banho, tem que arrumar, a mãe tem que educar. Às vezes o pai chega do trabalho, esse menino está mal educado demais. Você não está educando esse menino, não? Às vezes cobra da mãe algo. Mas onde a tarefa era dele. Porque ele quem é o cabeça. Às vezes a mãe é quem diz, filho, já orou? Às vezes a mãe é quem diz, filho, já leu a Bíblia? Às vezes a mãe é que diz, todo mundo se apronta para ir para a igreja. E o sacerdote? Faz o quê? Fica só descansando, em berços esplêndidos? A responsabilidade é de ambos. Tanto na atenção, no cuidado, no carinho, no amor, como na instrução bíblica. Pais,
Tenha um relacionamento com o Pai Celestial, aprenda dele e transfira isso para os seus filhos, deixe esse legado. Não deixe o legado para o seu filho de um pai relaxado, negligente, um pai que fala uma coisa, mas vive outra, um pai ignorante, um pai sem amor, sem compreensão, um pai que só sabe bater e cobrar, um pai que não dá exemplo. Não deixe esse legado maldito para o seu filho. Mas a partir de hoje, reflita sobre os seus erros. E queira guiar os seus filhos no caminho do Senhor, porque se o seu filho está fazendo algo errado, é porque ele não tem instrução sua. Porque você não está fazendo o seu papel direito. Porque a Bíblia diz que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. Sabe quem é esse guerreiro? Eu e você. Eu e você. A flecha só vai para onde o guerreiro manda, sim ou não? Quem está mandando o seu filho para o caminho errado, sabe quem é? É você. Me perdoe. Mas, pastor, não estou mandando fazer o errado, não. Mas também não está ensinando o que é o certo. Eu estava lendo um livro, Conselho dos Pais para os Filhos. Um livro sobre ganhar o coração da criança. Para os pais ganhar o coração da criança. E esse livro ensinava o seguinte, que quando você vê o seu filho fazendo algo que não convém, não pense, eita, esse erro que ele está cometendo, eu preciso agora corrigir para que ele não cometa, e a forma de eu corrigir é batendo. Não, entenda o seguinte, quando você vê esses erros, você precisa entender que já está sendo impresso nele uma idolatria. Certo, igreja? Já está sendo impresso nele uma idolatria. E o seu papel agora é amar e ensinar para isso ser retirado. E mostrar para ele o caminho que é amar a Deus. Você primeiro amando. Amém, igreja? E outra coisa que também eu estou lendo nesse livro e eu vi, é que a criança, ela recém-nascida ou não, quando ela nasce, ela já nasce com inclinação a adorar. E ela pode adorar a Deus ou a idolatria. O caminho que essa criança vai seguir depende da orientação dos pais. Sabia disso? Todo mundo nasce com inclinação para adorar. Deus colocou isso no ser humano. Mas sem instrução, a adoração pode ser idólatra. Então, os pais, eles precisam ser tão íntimos de Deus para transferir isso para os filhos. Para que os filhos, eles olhem o modelo do pai e comecem a seguir. Eu fiz aqui um print de um livro. Eu vou aqui ler para vocês rapidinho, que a hora já está chegando. Aleluia, Senhor. Nesse livro, o autor diz que o escritor disso aqui, ele é desconhecido. Tá? Mas ele colocou o que esse autor escreveu, ele colocou no livro dele, que diz assim: se uma criança vive com críticas, aprenderá a condenar. Às vezes você diz, filho, não condene tal pessoa, não, filho, mas você em casa vive criticando os outros. A criança está aprendendo nesse lá, tá certo, gente? Olha só, cuidado o que você passa no seu lar. Então, se uma criança vive com segurança, ela aprenderá a ter fé em si mesma. Em si mesma. Tá melhor.
Então, se uma criança vive com segurança, aprenderá a ter fé em si mesma. Então, como é que uma criança vive em segurança no lar? Os pais sendo presente e sendo suporte e protetores. Não protetores no sentido de super proteger, mas protetores no sentido de os filhos ver que os pais são apoio para ele. É importante isso para a criança. Se uma criança ela vive com hostilidade, aprenderá a ser hostil. A gente diz, eu não sei porque esse meu filho tem um instinto para maldade, maltrata os gatos, não sei o quê, e quer matar alguns animais. E... Como é que está o lar? Tem hostilidade? Como é que você se relaciona com o seu cônjuge? É a base do amor? Minha princesa, minha amada, minha linda. Ô mulher, tu não fez isso não, foi? Aquele brutinho. Quando lá é assim, a mulher também, aí não tem paciência, aí diz, ei, você! Aí a mulher também vai. Aí a criança tá vendo isso. Pra gente, não, filho, a gente só tá conversando, viu? A gente tá batendo um papinho só. O filho sabe que isso é hostilidade. O filho sabe. E esse filho, ele vai refletir isso. Se uma criança vive com medo, aprenderá a ser apreensiva. Vai ser uma criança apreensiva. Às vezes a gente quer disciplinar ou quer instruir os filhos à base do medo. Não é? Ó, o velho do saco. No meu tempo. Ó, o velho do saco. Se tu sabe o velho do saco. Aí, no meu tempo era, olha o fogo corredor, viu? Se sair de casa à noite, o fogo corredor vem. E o fogo corredor, a gente fica ouvindo aquelas histórias. A mula sem cabeça tá ali na frente. Olha. O Papa Figo, o carro preto, né? Era? Misericórdia. Então, quando a gente cria a criança nesse ambiente, vai ser uma criança apreensiva. Certo, gente? Não vai ser uma criança determinada. Uma criança com um futuro brilhante. Vai ser uma criança que vai ter medo de tudo. É difícil se dar bem na vida desse jeito. Se uma criança vive com reconhecimento, agora olha só, aprenderá a ter uma meta. Eita, filha, filho, que bom que você fez isso. Ó. Eita, que sabedoria. Esse reconhecimento, ele ajuda a criança a ter meta, uma meta. Se uma criança vive com aprovação, aprenderá a gostar de si mesmo. Às vezes, como pais, a gente não está aprovando a nossa criança como ela é. Mas a gente quer ter uma criança perfeita. E não existe criança perfeita. Amém, igreja? Não existe. Uns vão ser magros, uns vão ser gordos, uns vão ser altos, uns vão ser baixos, uns vão ter um cabelo encaracolado, outros vão ter um cabelo liso, um cabelo branco, cabelo preto, olho azul, olho preto, cor morena, cor branca. Não existe criança perfeita. Agora existe a criança amada. A criança que é amada, independente de quem ela é uma criança que tem a tendência de se livrar dos pecados e se dar bem na vida. Porque assim é conosco. Porque fomos resgatados. Porque Deus nos amou. Reconhecemos esse amor. E o reconhecimento desse amor nos dá garra e força para a gente ser diferente e agradar ao nosso Senhor que nos ama. Às vezes a gente quer cobrar, exigir do filho, mas às vezes não dá o suporte que o filho precisa. Se uma criança vive com ciúme, aprenderá a sentir-se culpada. Se uma criança vive com amizade, aprenderá que o mundo pode ser melhor para se viver. Então, gente, a forma como nós
educamos nossos filhos, pode mudar a vida dela para sempre. E nós precisamos marcar os nossos filhos com o amor de Deus. Nós precisamos receber de Deus e passar para os nossos filhos. Aprender com Deus e replicar em nossos filhos. Porque fazendo essa transferência, nós iremos libertar nossos filhos. Nós iremos ajudar nossos filhos. Então, como eu estava falando, o conselho que eu dou, olha, em vez de querer aprender a Bíblia para ir pregar para pessoas que você nem conhece, primeiro, faça no seu lar. Toda noite, chame seus filhos, sua família. Vamos meditar na palavra. Todo dia, procure ler um texto da Bíblia com seus filhos. Quando terminar, ore e louve ao Senhor. Mostre para os seus filhos que você ama a Deus e que Deus é seu Pai. Mostre isso para os seus filhos. Revele esse amor de Deus aos seus filhos. Filho, te amo. Filha, te amo. Filhos, vocês são um presente de Deus para a minha vida. Quando vocês chegaram, a nossa vida mudou, o Senhor melhorou. Comece a criar esse ambiente dentro do seu lar. Aí você vai ver os frutos. Não seja um pai que só cobra, que só exige, que só manda. Mas seja um pai como Deus. Imite Deus. Quando Deus chamou Moisés para resgatar o seu povo, Deus disse para Moisés: Moisés, Israel é o meu primeiro filho. Eu vou te dar poder para você ir lá mostrar para eles o meu interesse por eles. Olha só. Você vai lá revelar a eles o interesse que eu tenho por eles. E assim Moisés fez, foi levar o amor de Deus para aquele povo que achava que Deus tinha se esquecido deles. E por achar que Deus se esqueceu dele e não ter um relacionamento com Deus, eles acabaram trazendo para dentro deles a cultura do Egito. E o trabalho de Deus no deserto para tirar essa cultura do Egito de dentro deles. Deus foi com muito amor e instrução que Deus fez isso, usando Moisés para isso. Amém, igreja? E Deus faz assim conosco. Eu estava lendo aqui para falar sobre essa questão de o papel ser dos dois dentro do lar. Eu estava lendo a questão de Moisés, quando Moisés também, ele junto com a sua esposa e seus filhos foi para o Egito. Moisés, ele tinha a responsabilidade de circundar o seu filho. E ele não fez. No caminho, indo para o Egito, o Senhor apareceu e o Senhor ia matá-lo. E aí Zípora pegou a pedra afiada, cortou o prepúcio do filho e reclamou com Moisés. Porque Moisés sabia o que era que Deus queria dele e não fez. Ficou para quem fazer? A esposa. Ele colocou um peso sobre a esposa que não era dela. E muitas vezes nós pais estamos fazendo isso. Estamos colocando sobre nossas esposas pesos de responsabilidades que são nossas. Então nós precisamos, como pais, aprender a ser pastores dos nossos lares. Eu quero marcar depois um seminário com os homens para ensinar aos homens, para os homens eles serem pastores e sacerdotes dos seus lares.
para os homens eles cuidarem da sua casa como Deus ele cuida de nós. A gente precisa aprender a ser homem. Porque como nós muitas vezes não sabemos o que é ser homem, a mulher está tentando fazer o nosso papel, isso está trazendo peso sobre a família e dificuldade. Desequilíbrio, desarmonização, destruição, dando legalidade para o mal entrar, espírito de Jezabel reinando, os filhos vivendo de forma difícil e sendo rebeldes e se revoltando e indo por caminhos tortuosos. Tudo isso é o desequilíbrio do lar. E o lar, ele precisa ser organizado com os conselhos bíblicos. Então, a nossa obrigação, nós não podemos passar para outro. Porque a responsabilidade que Deus tinha, ele cumpriu. E ele mandou Jesus para dar continuidade a isso. E nós precisamos fazer hoje a nossa parte com os conselhos em cima da palavra do nosso Deus. Vamos colocar de pé, igreja. Quando o lar, o homem ele não é líder espiritual, a mulher ela tenta ser. Só que isso faz com que haja uma sobrecarga além da capacidade sobre a mulher. Essa capacidade de liderar e ser sacerdote no lar, Deus deu ao homem. E não adianta tentar mudar isso, amados. A lei de Deus não pode ser quebrada, porque quando é quebrada, traz morte. Às vezes a gente diz, não, mas pastor, por enquanto está tudo bem, minha esposa está aguentando. Ela aguenta, ela é forte. Tá. Vamos ver daqui uns anos. E vamos ver os seus filhos, o que é que vão se tornar desse jeito. A negligência paterna traz prejuízo. Você sabia que a mulher, muitas vezes, quando ela vai para o caminho do levianismo, é porque o homem, ele é mau em casa, ele maltrata a esposa. Sabia disso? Quando a mulher ela vai para a prostituição, é porque o pai não está dando amor suficiente a ela. Aquela criança precisa do seu amor, amor de pai. Mas você não está tendo tempo para dar esse amor. Você sabia que quando o filho, o homem, ele vai para o homossexualismo, é falta de referência do pai? Às vezes aquele pai é pai só para martelar. Quando chega em casa, a esposa, olha, o menino fez isso, e o pai não tem paciência de conversar com ele, de ensiná-lo e de mostrar o amor. Às vezes o filho está fazendo aquilo errado para ser visto pelos pais. A carência, amados, às vezes é tão grande que o filho, eu vou fazer uma rebeldia para ver se o meu pai olha para mim, e o pai, quando vai olhar, não é para aconselhar e para ajudar. É para dizer, eu não te amo. E eu não te queria. Olha só que terrível. E isso traz prejuízos terríveis. Nós precisamos mudar. Uma pesquisa, amados, mostra 60% dos presos são filhos de crente.